O ser humano não existe. Existem ingleses, chineses, americanos. O americano não existe. Existem mulheres americanas, negros americanos, gays americanos. A mulher americana não existe. Existem mulheres americanas negras, mulheres americanas gays. A mulher americana negra não existe. Existem mulheres americanas de classe média, mulheres americanas negras e operárias. Isto não é tudo. As classes sociais também não existem. São grupos que se redefinem a cada momento, a cada circunstância. Motoristas de táxi se dissolvem em corintianos ou palmeirenses, que se dissolvem em adolescentes ou velhos, que se constroem enquanto moradores do Bexiga ou da Lapa. A Lapa não existe. É uma construção imaginária, uma identidade geográfica, criada segundo juízos de valores, experiências subjetivas, jogos de linguagem sedimentados historicamente. Só que a história não existe tampouco. Existem ficções, narrativas que podemos organizar conforme uma estrutura de começo, meio e fim, mas que sempre irão trair a arbitrariedade básica com a qual cada sujeito compõe os dados da realidade. Lembre-se também que o sujeito não existe. É um campo onde se entrecruzam percepções, desejos, linguagens. De resto, a realidade não existe tampouco. Numa chave de leitura, por assim dizer, liberal-democrata, e que é, a meu ver, conservadora e equivocada, apesar de bem intencionada, afirma-se que pensadores como Jean-François Lyotard, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Michel Foucault, Jacques Derrida e Jean Baudrillard, ora denominados de pós-modernos, ora de pós-estruturalista, e influenciados seja por Nietzsche, seja por Heidegger, teriam prestado um grande desserviço ao mundo ao introduzir ideias como as seguintes. Em primeiro lugar, a de que os textos, discursos padeceriam de uma indeterminação. Em segundo lugar, de que formas alternativas de conhecimento deveriam ser consideradas. Em terceiro lugar, de que haveria uma instabilidade linguística na linguagem. O conjunto dessas ideias acenava, em decorrência, para com a necessidade de, em primeiro lugar, questionar, se não recusar as metanarrativas modernas. Em segundo, desconstruir as verdades estabelecidas, inclusive aquelas que o foram com o concurso da ciência. Em terceiro, colocar sob suspeição os cânones ocidentais. Em quarto, relativizar e reperspectivar praticamente tudo relacionado à história, à estrutura e à dinâmica das sociedades ocidentais. Por conseguinte, esse conjunto de ideias acabaria por fragilizar a noção de verdade, concebida até então como sendo não só fixa, mas também objetiva e universal. Tais movimentos e deslocamentos político-conceituais, promovidos pelo dito pensamento pós-modernista ou pós-estruturalista, ainda segundo essa posição liberal-democrata, terminariam por dar ensejo à construção de um novo panorama intelectual, no qual, segundo Deborah Lipstadt, nenhum fato, nenhum evento e nenhum aspecto da história tem qualquer significado ou conteúdo fixo. Qualquer verdade pode ser recontada, qualquer fato pode ser reformulado. Não há uma realidade histórica definitiva. A que exatamente autoras como Deborah Lipstadt e Michiko Kakutani se referem ao defenderem uma tal apreciação, simultaneamente crítica e pejorativa, do que seriam os efeitos deixados por essa filosofia francesa contemporânea? Qual o incômodo de que esta se fez portadora e por que ela representaria algo de virtualmente perigoso para as liberdades, a democracia e o Estado de Direito? O principal perigo encarnado por essa significativa corrente da teoria social francesa contemporânea consistiria em que, mesmo que de forma inadvertida, ela teria fornecido meios e munição para que a direita e a extrema-direita, sobretudo no norte da Europa e nos Estados Unidos da América, passassem elas também a ressignificar, se não a pura e simplesmente negar o sentido ou a existência de determinados fatos científicos, históricos e ou sociais, em relação aos quais, é o que supõe o enfoque de Lipstadt e Kakutani, antes haveria certo consenso ou concordância.
O importante a reter aqui é a ideia de que essa corrente singular da teoria social francesa, que primaria por exercitar um pensamento progressista, processualista, problematizador, desconstrucionista, mais ou menos alinhado à esquerda, ao promover uma contundente crítica ao modelo de pensamento até então dominante, o da representação clássica, referenciado, além de no primado do conceito de identidade, também nas luzes do progresso e do sujeito, nas luzes da razão, nas potencialidades da ciência, na crença desmedida na positividade da história, do progresso e do sujeito, teria involuntariamente dado condição de possibilidade, com algumas de suas formulações e alguns de seus conceitos, para que a direita e a extrema-direita, deles se apropriando e deles fazendo um uso seletivo, distorcido, em todo caso, estratégico e instrumental, se rearticulassem, se recompusessem e viabilizassem, com vistas a atender seus próprios interesses, um contra-ataque aos valores e às forças democráticas e ao Estado de Direito, ameaçando assim a democracia em praticamente todo o mundo. Esta tese hoje é compartilhada por muitos liberais democratas e constitui uma das principais bandeiras do livro A Morte da Verdade, Notas sobre a Mentira na Era Trump, de autoria da escritora e crítica literária Michiko Kakutani, também ganhadora do Prêmio Pulitzer em 1998. Para esta autora, com efeito, a negação de que o Holocausto tenha de fato ocorrido, a desconfiança quanto à veracidade de que os agronegócios estariam colocando efetivamente em risco as condições ambientais do planeta e a saúde humana, a sugestão de que a educação deve promover reformas curriculares que venham a priorizar explicações religiosas, caso da cientologia nos Estados Unidos, em detrimento de explicações científicas, caso da teoria evolucionista de Darwin, o cultivo não raro desmedido e paranoico de toda sorte de teorias de conspiração que estariam por trás de vários fenômenos e olfatos sociais contemporâneos, as quais, por seu turno, alimentariam de forma impressionante a disseminação de um sem número de fake news. O que essa chave de leitura argumenta, em face de todos esses temas, é que eles seriam nada mais, nada menos do que sintomas ou efeitos de uma deplorável morte da verdade, isto é, da construção de uma ordem social e política em que já não se conseguiria distinguir fatos e versões, em que todos poderiam ter opinião sobre tudo, uma vez que já não haveria o menor compromisso com a verdade. Verdade esta, vale frisar, até então concebida como fixa, universal e objetiva. Uma verdade, por isso mesmo, que deveria ser fria, calculada e imparcial. Uma verdade, portanto, intimamente aparentada, tanto a uma razão quanto a uma moralidade sóbrias, que guardariam reverência à Constituição e às leis. Uma verdade, enfim, sem a qual inexistiria uma ordem consensual mínima que servisse de referência e fundamento sólido ao bom funcionamento que seria uma sociedade democrática e civilizada. Caso pudesse exprimir de forma concisa o essencial dessa leitura, diria o seguinte: a teorização pós-moderna e ou pós-estruturalista teria engendrado e turbinado o relativismo, o ceticismo e uma grande onda de desinformação em todos os níveis e domínios sociais, contribuindo assim tanto para o declínio da verdade e da razão, quanto para oportunizar à direita e à extrema-direita que ambas fizessem um uso estratégico, ideológico, mistificador das informações e, através destas, da própria história, da realidade e dos fatos sociais, ora minimizando ou obliterando alguns, ora dando importância e visibilidade desmedida a outros, seja deturpando-os, reinterpretando, seja valorando-os positivo ou negativamente, conforme seus interesses político-econômicos e socioculturais. O suprassumo desse ataque à verdade e à razão residiria no que Kakutani chama de efeito Rashomon, quer dizer, o ponto de vista de que tudo depende do seu ponto de vista. Permitam-me aqui citar um trecho em que a própria Kakutani descreve as noções e ou formulações responsáveis pelo que seriam alguns dos nossos infortúnios atuais. Só um minutinho para tomar um copo d'água. De modo geral,
Os argumentos pós-modernos negam a existência de uma realidade objetiva, independente da percepção humana, argumentando que o conhecimento é filtrado pelos prismas de classe, raça, gênero e outras variáveis. Ao rejeitar a possibilidade de uma realidade objetiva e substituir as noções de perspectiva e posicionamento pela ideia de verdade, o pós-modernismo consagrou o princípio de subjetividade. A linguagem é vista como não confiável e instável, parte da lacuna intransponível entre o que é dito e o que se entende. Mesmo a noção de pessoas que agem como indivíduos totalmente racionais e autônomos é descartada, pois cada um de nós é moldado, conscientemente ou não, por um tempo e uma cultura específicos. Abaixo a ideia de consenso, abaixo a visão da história como uma narrativa linear, abaixo as grandes metanarrativas universais ou transcendentes. O iluminismo, por exemplo, é descartado por muitos pós-modernistas de esquerda como uma leitura hegemônica ou eurocêntrica da história, destinada a promover noções colonialistas ou capitalistas de razão e progresso. A narrativa cristã da redenção também é rejeitada, assim como o caminho marxista para a utopia comunista. Aí eu faço um pequeno breakzinho aqui, porque só quando eu fui escrevendo, tentando desenvolver um pouco essas ideias, tentando achar um caminho para mim mesmo, foi que eu me dei conta que esse tipo de crítica, que na minha opinião é equivocada, tá certo? Não foi uma crítica só social-democrata, ou liberal, tá? Partido Democrata dos Estados Unidos, simpatizantes. Para mim também essa crítica vocês podem encontrar de uma maneira um pouco diferente por toda uma literatura hegeliano-marxista, tá certo? Que transformou o pós-modernismo numa espécie de assombração, de fantasma maldito, e que teria colocado a nossa sociedade em perdição, tá? Só que não deu tempo para desenvolver isso com cuidado que deveria, mas pelo menos eu assinalei. Bom, algo que me parece problemático, para não dizer ingênuo nesta chave de leitura, em primeiro lugar, é sua crença moralista numa concepção, tanto metafísica quanto lógica, da verdade, tomada como um universal abstrato e absoluto, concepção esta que a concebe como estando em relação de exterioridade, em face do tempo, da história, do espaço, da geografia e dos jogos de forças, agonística do poder. Em segundo lugar, é a forma pejorativa como ela trata a contracultura dos anos 68, associando a um misto de inconsequência pueril e ao que seria um puro caos, os quais, aliás, estariam também na base do pensamento pós-moderno. Em terceiro lugar, o fato de que ela praticamente se vira as costas a todo um importante esforço de problematização e de desconstrução promovido pelas teorias pós-colonialistas e decolonialistas, tanto das práticas quanto dos discursos característicos de dominações seculares exercidas, sobretudo, pelos países europeus e pelos Estados Unidos da América. Práticas e discursos estes que alimentaram por muito tempo etnocentrismos de toda sorte, vários tipos de dominação, discriminação, preconceito, exclusão e mesmo genocídio. Em virtude desse misto de negligência, equívoco e denegação, esse tipo de interpretação também desinveste as lutas dos movimentos minoritários, enfraquecendo-os, desacreditando-os e concorrendo, portanto, para a sua marginalização e criminalização. Em quarto lugar, por fim, o fato de que essa chave de leitura opera a partir de um pressuposto não pensado, que é o seguinte: o da existência, suposta existência de uma gramática comum ou de um senso comum que desse condições de possibilidade para que, como bem assinala Vladimir Safatli, todos os conflitos e todas as posições conflitantes que tensionam os sócios sempre fizessem referência a uma mesma matriz de significação ou uma racionalidade comum, bastando apenas uma boa vontade e o diálogo para bem encaminhá-los de forma civilizada e construtiva, tese abraçada por Habermas. Para Safatli, com efeito, não há um senso comum para o qual podemos nos voltar a fim de construir um acordo a respeito, por exemplo, do que devemos entender por liberdade. Desde sempre, valores como esse foram conflituais, foram pontos de sedimentação, dissenso e conflito.
A verdade é tradicionalmente concebida como forma de assentimento, de certeza ou de convicção, seja acerca da realidade, seja acerca de enunciados e ou proposições. Ela pode ser pensada, em primeiro lugar, como estando relacionada tanto a uma adequação ou uma correspondência entre, de um lado, o que se apreende do mundo pela via empírica, físico-sensorial e de outra realidade propriamente dita, mas ela também pode ser pensada, em segundo lugar, como uma coerência lógica que deveria ser garantida no exercício do pensamento e que ganharia expressão na e pela linguagem. Mas, para o que nos importa, podemos tomá-la sob outra perspectiva, nietzschiana, uma vez que esta repercutiu consideravelmente no pensamento arqueogenealógico de Michel Foucault, né? Então, eu vou fazer um breve resumo aqui, citando a Regina Schopp, né, sobre essa perspectiva nietzschiana da verdade. Nietzsche pensa a verdade como produção, consenso e acordo, ou mais ainda, como resultado do embate de forças, dentre as quais a mais poderosa produz os sentidos para as coisas. Nesse caso, a verdade será pensada como uma invenção, uma produção social, em que o interesse maior é manter coeso nosso castelo de areia chamado cultura. Seja como for, não devemos pensar que Nietzsche abre mão do conceito de verdade de modo irrestrito. Ele questiona o ideal de verdade, é claro, e também as verdades estabelecidas, científicas, filosóficas e, sobretudo, morais, porque, para ele, elas têm representado há séculos uma forma de perpetuação da mentira e da escravidão do homem. Mas trata-se, antes de tudo, de um convite ao pensamento. Da verdade mesmo, diz ele, ninguém nunca quis saber. Fim de citação. Quanto ao modo como Michel Foucault problematiza a questão da verdade, se após Descartes a filosofia moderna a posicionou como estando essencialmente ligada ao problema do conhecimento, após Nietzsche observa-se diferentemente um deslocamento, uma espécie de transformação crucial, haja visto que já não importaria tanto que seria o reto caminho a ser trilhado para se chegar à verdade, senão, mais propriamente, quais foram os caminhos fortuitos percorridos pela verdade, entendida aqui, tanto como problema, quanto como processo associado a um jogo de forças, à agonística social, ao exercício do pensamento e à questão do conhecimento. Sob a influência de Nietzsche, a verdade, Foucault entende a verdade como um conjunto de procedimentos que permite pronunciar a cada instante e a cada um enunciados que serão considerados verdadeiros. Cito Foucault: por verdade, devemos entender um conjunto de procedimentos regrados para a produção, a lei, a repartição, a colocação em circulação e o funcionamento dos enunciados. 2. A verdade está circularmente ligada aos sistemas de poder que a produzem e a sustentam e aos efeitos de poder que ela induz e que a acompanham. 3. Este regime, o regime de verdade, não é simplesmente ideológico. Ele foi uma condição da formação e do desenvolvimento do capitalismo. 4. O problema político essencial para o intelectual não é criticar os conteúdos ideológicos ligados à ciência ou fazer com que a prática científica esteja acompanhada de uma ideologia justa, mas saber se é possível constituir uma nova política da verdade. 5º e último, não se trata de liberar a verdade de todo o sistema de poder, o que seria uma quimera, porque a verdade é em si mesma poder, mas de separar o poder da verdade das formas de hegemonias sociais, econômicas, culturais, etc. Eu diria para vocês que todas essas concepções estão aqui nas entrelinhas do que o Foucault está colocando e está criticando, porque está propondo outra coisa, são, de certa maneira, encampadas por certa esquerda e certamente pela direita e pela extrema-direita. Cabe à arqueogenealogia, segundo Foucault, proceder à realização de uma história da verdade, ou de uma vontade de verdade, ou de políticas da verdade. Tá certo? Bom, eu vou me dirigir ao final, porque tem muita coisa aqui e já estamos estourando o tempo. Eu só queria levantar aqui, vou aqui no improviso.
Só queria levantar assim, esse movimento, de qualquer maneira, que está em curso e que acompanha esse retorno da direita e da extrema-direita, ele está constituindo para a gente um ataque, né? É um anti-intelectualismo, né? Animado pelo medo, pelo ressentimento, pela ignorância. Na verdade, a celebração do medo, do ressentimento, da ignorância, tá? E nós, professores, alunos, pesquisadores, artistas que fazemos a universidade, tá certo? Que tentamos pensar na universidade, com ela, através dela, né, a nossa realidade, nós estamos sob fogo cruzado. E, na minha opinião, a melhor forma de resistência que a gente pode fazer a tudo isso que está nos tomando de assalto, nos pressionando, nos perseguindo, nos policiando, é exercitar justamente uma coisa que é fundamental no pensamento do Foucault, mas também no Deleuze também, que é problematizar, que é o exercício da problematização. O problema é que esse desafio não está fácil a gente fazer isso hoje, porque a universidade ela está sendo concebida sob a lógica do neoliberalismo, sob a arte de governar neoliberal, como uma empresa, como qualquer outra empresa, né? Querem fazer da universidade uma empresa como qualquer outra corporação do mercado. E numa empresa dessa natureza, tá certo? O que eles querem é que a gente entre em contato ou acione questões ligadas ao conhecimento e a competências. E a Marilena Chaui, por exemplo, né, distingue muito bem que uma coisa não tem a ver com outra. Uma coisa é o conhecimento, outra coisa é o exercício do pensamento, o livre exercício do pensamento, um pensamento sem entraves, sem obstáculos, né? Livre da moral também, né? Eu acho que Nietzsche, Foucault e Deleuze estão aí assinando embaixo isso. Então, como a gente vai fazer isso no atual sistema que a gente está vivendo, que tende a fechar, tende cada vez mais a nos sufocar, tá? Eu encerraria aqui com uma frase que eu achei bonita, do Patrick Boucheron. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Ele diz o seguinte: ele distingue a conjuração, que é a conjuratio, da conspiração, conspiratio. Ao passo que a primeira é pública, a segunda, para o seu turno, é secreta, e implica uma revolta em que os indignados respiram juntos. Pois bem, ar é justamente o que nos falta, sobretudo aos nossos jovens. Respirar tem a ver com agir, este tem a ver com pensar, e o pensar para o seu turno, segundo Gilles Deleuze, tem muito mais a ver com inventar e experimentar do que interpretar. É isso, gente. Obrigado. Bom, obrigado ao professor Silvio, né, pela brilhante apresentação aí. Se ele nos permitir também depois compartilhar o texto, né, da conferência, né, a gente seria ótimo, né, tem no site do evento, enfim. Bom, então, sem mais delongas, até pelo adiantado da hora, eu passo a palavra ao professor Peter Palpebar para a sua conferência. Okay. Depois, com o tempo ainda que a gente vai ter, a gente faz uma rodada de conversa.